Então, declaro aberta essa audiência pública, convocada nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Fiscal, de resolução de mesa número 87 de 2006. Informamos também que a mesa está sendo transmitida pelo Facebook da Câmara Municipal de Estrela. Convido o senhor servidor dessa Casa Legislativa, senhor Rafael Maia, para secretariar os trabalhos da audiência pública. Solicita ao secretário para a leitura da convocação da audiência pública, publicada no Diário Oficial do Município na data 21 de 5 de 2005, edição número 998 e também em suas redes sociais. Edital de audiência pública número 03/2025, Hernani Luiz de Castro, presidente da Câmara Municipal de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e atendendo o que determina o artigo 2º da Resolução 087 de 2006, da mesa diretora, comunica aos interessados que será realizada a audiência pública no auditório CEITEC, no 2º andar da CEDIS, sito na Rua Pinheiro Machado, número 343, bairro Centro de Estrela, no dia 26 de maio de 2025, às 5h45, para avaliação e verificação do cumprimento das metas fiscais do município de Estrela, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Informamos que, devido ao plenário da Câmara ter sido atingida pelas cheias de maio de 2024 e o mesmo se encontrar em reforma, a audiência será transmitida pelo YouTube com link que será disponibilizado no site. Convido a equipe da Secretaria da Fazenda do município de Estrela, composta pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Verma, e contadora Sabrina Alberto Pires e a Luana Oveia, para a apresentação dos dados referentes ao período de janeiro e abril de 2025. Boa noite. Estamos aqui, então, para apresentar e avaliar o resultado das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, mas antes nós gostaríamos de trazer uma retificação em relação a um dado do terceiro quadrimestre de 2024. É uma correção pontual em relação ao resultado primário desse período. Na oportunidade em que nós apresentamos os dados do terceiro quadrimestre, de 2024, nós comentamos que a meta havia sido cumprida em razão de algumas análises que foram feitas, mas a gente entende que a meta não foi atingida e por isso que a gente está trazendo isso novamente aqui. A meta de resultado primário que foi programada, então, para 2024 foi de 13.264.700. Vocês podem acompanhar ali pelo quadro, então, na coluna do realizado no período, que nós tivemos receitas primárias correntes no valor de 251.661.000, receitas primárias de capital no valor de 6.890.000, o que gera uma receita primária total no valor de 258 milhões. E abaixo nós temos, então, os dados das despesas correntes e de capital primárias, que somam, então, 272.308.000. A gente pode verificar, então, que nas receitas os 258 milhões são menores do que a despesa de capital, do que a despesa primária, no valor de 272 milhões, o que geraria, então, a princípio, um resultado primário de 13.756.000 negativos. Entretanto, além das receitas do período, nós temos também o superávit do exercício anterior, que ele também é usado para pagar as despesas no exercício corrente. Então, nós temos a possibilidade de somar esses saldos de exercícios anteriores no valor de 14.735.000 e chegamos, então, no resultado primário ajustado de R$ 978.000. Mesmo assim, a gente ainda não atinge a meta de 13.264.000. Por isso, então, que a gente trouxe que a meta desse período não foi atingida. Existe ainda uma outra análise que a gente pode fazer de somar novamente aqui os restos pagos com recursos de operação de crédito. Porque se a gente se atentar ali em cima na tabela, mostra que na receita de capital, a operação de crédito, ela não conta, ela é deduzida. Então,
por óbvio, a gente poderia também deduzir os restos pagos com o produto dessa receita de operação de crédito. E se a gente fizer esse outro ajuste ainda, a gente chega num resultado ajustado de 15.124.000. Considerando esta metodologia, a gente até poderia dizer que o resultado primário foi atingido, mas, considerando a metodologia de apenas somar os saldos de exercícios anteriores, a gente não atingiria. Então, por isso, né, em função dessa divergência, né, de entendimentos, de metodologias, a gente acha mais prudente considerar, então, que a meta de resultado primário não foi atingida. Se alguém tem alguma dúvida, senão a gente passa, então, para a apresentação agora do primeiro quadrimestre de 2025. Na verdade, são vários cálculos que são feitos para tentar avaliar a saúde financeira, né, do ente público, mas este é um resultado que o próprio tribunal aqui do Estado ele não avalia. Quem avalia isso é a Secretaria do Tesouro Nacional, principalmente quando vai conceder crédito para os municípios, porque lá a STN hoje tem o CAPAG, que avalia a capacidade de pagamento dos municípios. Então, este é um resultado que pode vir a diminuir um pouco a nota do município em relação a essa capacidade de pagamento. Mas, de maneira prática, o município conseguiu honrar, né, com as dívidas que tinha. Aqui é uma análise, né, ele tira aqui algumas receitas para, né, deduz a receita de rendimento de aplicação, né, para ver se sem os rendimentos o município conseguiria pagar. Não, isso não. Tanto que o nosso tribunal ele nem avalia isso, né? Mas, para fins de transparência, a gente achou interessante trazer esse dado. Sim. Podemos passar? Aqui, então, vamos começar com os dados referentes ao primeiro quadrimestre de 2025. Primeiramente, temos a análise do comportamento das receitas. Ali na segunda coluna, né, que é a primeira coluna dos valores, nós temos a previsão da receita para o ano, totalizando 218.100.000. E nós temos também um decreto de programação financeira, onde a gente tem a expectativa de arrecadação nesse primeiro quadrimestre de 2025, que ficou definido, então, em 80 milhões. E na quarta coluna temos a receita efetivamente realizada no período, que totalizou 96 milhões. Isso nos mostra, então, que nós arrecadamos, nesse primeiro quadrimestre, 44,2% da receita prevista para o exercício de 2025. E se considerarmos apenas a meta de arrecadação para esse primeiro quadrimestre, nós superamos ela em 20,30%. A receita efetivada, então, como eu já comentei, foi no valor total de 96 milhões, que nos traz um valor arrecadado total de 44,2% da meta. Se a gente analisar as receitas correntes, que é o item 1 ali na tabela, o previsto para o período de janeiro a abril, de acordo com a programação financeira, foi de 83.652.000, e os valores efetivamente arrecadados correspondem a 95.871.000, superando 14,61% da meta estabelecida para esse primeiro quadrimestre. Nesse grupo, então, das receitas correntes, as receitas mais significativas são as receitas tributárias e as receitas de transferências correntes, que figuraram respectivamente com 19,21% e 71,28% do total da receita orçamentária realizada. Pode passar, Jailson. Pode passar, que essa eu já comentei. A gente traz também, então, dos nossos principais impostos, qual foi o comportamento deles. O IPTU arrecadou, então, 75,73% da meta anual, ou seja, a gente previu o ingresso de 7.980.000, tendo sido arrecadado 6.043.000. A gente sabe, né, que a grande parte do IPTU ele é, sim, arrecadado no primeiro quadrimestre em função do vencimento da cota única. Entretanto, a gente gostaria de salientar também que houve uma queda na arrecadação do IPTU em relação ao exercício anterior, devido à concessão de alguns benefícios aos imóveis atingidos pela enchente de 2024, algumas isenções ou descontos, né, conforme o enquadramento deles, o que foi trazido pelas leis municipais 8.097 e 8.102 de 2024.
Em relação ao ITBI, para o qual havia uma projeção inicial de 3.600.000 para 2024, nós acumulamos até agora uma arrecadação de R$ 960 mil, ou seja, 26,69% do valor previsto para esse ano de 2020, para o ano de 2025. Em relação ao ISS, a arrecadação no período foi de R$ 5.460.000, o que representa 35,34% da previsão. Já as taxas, nós arrecadamos até esse primeiro quadrimestre R$ 2.211.000, em relação a uma projeção de R$ 3.857.000, ou seja, arrecadamos 57,33% do projetado para o ano. E diferentemente da previsão de receitas do IPTU, onde a gente já havia considerado uma previsão na queda de arrecadação em função dos descontos das leis municipais, na taxa de coleta de lixo não houve essa diminuição na previsão de arrecadação. E essa receita ela tem um forte impacto nesse grupo total das taxas. Pode passar. As receitas de contribuições acumularam até o mês de abril o valor de R$ 2.689.000, correspondendo a 33,7% da previsão anual. E dentro desse grupo, as receitas mais expressivas que nós temos são a contribuição do servidor civil ativo para o RPPS, que registraram uma arrecadação de R$ 1.408.000, o que corresponde a 33,53% da projeção para o ano. Por fim, aqui na parte das receitas, nós temos as que são oriundas das transferências. Primeiramente, trouxemos aqui as transferências correntes da União, que é o item mais significativo aqui, que se refere às transferências constitucionais do FPM, que totalizou no primeiro quadrimestre de 25, R$ 12.248.000, correspondendo a 33,74% da previsão anual. Em relação às transferências estaduais, que tem uma maior representatividade aqui é o ICMS, cujos valores transferidos ao município neste período foram de R$ 11.711.000, ou seja, 37,54% da expectativa inicial, que era de R$ 31.200.000. Importante lembrar, né, que o comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do município e também ao desenvolvimento da atividade econômica geral do estado do Rio Grande do Sul. As outras transferências correntes registraram um montante de R$ 299.000, representando 39,18% do total previsto. Este comportamento é verificado principalmente pela rubrica de compensações financeiras entre o RGPS e o RPPS. O valor projetado neste item era de R$ 292.000 e ocorreu um realizado de R$ 189.904. Na sequência, a gente tem os dados, então, das despesas. Para o pessoal se situar, a gente traz aqui em cima, então, o resumo da despesa, que foi o que a gente acabou de tratar agora, que atingiu, então, 44,2% o valor da previsão para o ano. Aqui nas despesas, nós temos, então, a dotação atualizada até o momento, R$ 335.008.000, e a despesa liquidada neste período é de R$ 70.151.000. Se nós compararmos, então, a receita realizada no período, no valor de R$ 96 milhões, com a despesa total de R$ 70 milhões, nós temos uma sobra, né? Um resultado orçamentário superavitário de R$ 26.253.000. E a relação percentual, então, entre a receita e a despesa é de 72,77%. Então, desta receita arrecadada foi gasto 72,77%. Aqui tem um resumo, então, do que eu já tinha comentado, né? Em valores acumulados, a correlação da despesa e da receita foi de 72,77%, demonstrando, então, esse superávit orçamentário de R$ 26.253.000. Pode passar, que eu já comentei essa parte. A diferença que a gente observa ali entre a previsão atualizada da receita e a previsão atualizada da despesa, que tem uma diferença de 116 milhões, corresponde ao montante dos recursos do superávit financeiro do exercício anterior, né, que não foram utilizados, e essa disponibilidade veio, então, para 2025, bem como o produto das operações de crédito, do excesso de arrecadação de algumas receitas não previstas no orçamento e de convênios com o Estado e com a União.
Nós temos ali também o grupo dos juros e encargos da dívida, que englobam o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito, que somaram 1.869.000, correspondendo a 24,53% do total estimado para o período, e as despesas com amortização da dívida, que foram no valor de 1.410.000, representaram um desembolso correspondente a 28,15% do total programado para esse período. Aqui nós temos os gastos com saúde e educação, as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, então, que foram apuradas conforme os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas, acumularam no ano 8.724.000, o que corresponde a 16,73% da receita de impostos e transferências. Neste caso, então, nós ainda não atingimos o mínimo de 25%, mas a gente salienta que a gente tem a obrigatoriedade, né, de atingir esse índice ao final do ano, então no mês de dezembro. Em relação ao Fundeb, uma parcela não inferior a 70% dos recursos recebidos precisam ser aplicados na remuneração dos profissionais da educação básica. E nesse quesito, então, de acordo com os relatórios publicados, o município despendeu até esse primeiro quadrimestre um montante de 9.796.000, o que corresponde a 68,9%. Da mesma forma, né, o município tem até o final do ano para atingir este índice. Já em relação à saúde, o montante apurado até o momento foi de 8.400.000, o que corresponde a 16,11% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Neste item, portanto, o município já atingiu o mínimo constitucional, que é de 15%. E por fim, então, a conclusão é de que as metas de arrecadação foram atendidas, tendo a receita arrecadada superado em 20,30% o valor previsto para o quadrimestre. O limite de gastos previstos para o período ele foi excedido em 13,83%, porém esse aumento da despesa teve respaldo pelo aumento da receita, que a receita aumentou mais do que a despesa, garantindo assim o equilíbrio financeiro entre as receitas e despesas nesse primeiro quadrimestre. Se alguém tem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Não? Se ninguém tem nada de dúvida, então vamos encerrar a audiência pública. Certo. Muito obrigada.